que é que um cristão adventista, que tem um legado e uma herança protestante, pode aprender sobre idolatria? Qualquer coisa, qualquer pessoa que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas é um ídolo. Deus deixa de ser uma pessoa para tornar-se uma energia, ou um poder, ou uma coisa indefinida. E é justamente por ser indefinível que nós podemos utilizá-lo. E Deus acaba por assumir a forma de um objeto. Numa espiritualidade sadia, o crente procura a santidade, mas nunca perde de vista as suas fragilidades, os seus pecados. A santidade de Deus e o contacto com a mesma trazem à luz os ambientes escuros do nosso coração. É preciso um compromisso diário com Deus para derrubar a idolatria que pode existir na nossa vida. Algum tempo atrás, dois amigos adventistas conversavam e havia um deles que era um pouquinho desafiador e dizia ao seu amigo: quantos animais é que levou Moisés na arca? E o amigo imediatamente começou a fazer as contas dos pares, dos animais puros, dos imundos, e de repente eu pensei que os queridos irmãos já tinham reparado na solução. Na verdade não foi Moisés, foi Noé que levou os animais na arca, mas ele não estava atento e foi apanhado no engodo. O mesmo amigo continuou e lançou-lhe novamente o desafio: qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Este amigo, muito rápido, respondeu de acordo com Mateus 22, 27, até citou o versículo exato: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. O amigo ria-se, porque ele percebeu que tinha respondido de forma precipitada. Sem pensar, ele substituiu o primeiro dos 10 mandamentos que nós encontramos no Decálogo pelo resumo da lei apresentado por Jesus. Mas o primeiro mandamento está em Êxodo, no capítulo 20, versos 3 e 4, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Será que neste texto nós podemos encontrar alguma reflexão, alguma lição para um adventista do sétimo dia? Será que sim? Curiosamente, a primeira menção da palavra ídolo na Bíblia aparece bastante antes da outorga da lei, o Decálogo, e até do bezerro de ouro. Trata-se da história de um roubo de ídolos por parte de Raquel. Raquel era filha de Labão, era esposa de um patriarca. Ela amava o seu marido Jacó e vivia um triângulo amoroso com Lia. Ela era estéril e via a sua irmã conceber filhos como pipocas. O seu desejo de ser mãe era tão intenso que ela estava disposta a manchar o leito matrimonial, entregando a sua serva a Jacó para que tivesse filhos. E é aqui que nós vamos começar a identificar alguns sinais de idolatria. É no meio dessa agonia que Raquel dá lugar à inveja e diz a frase mais intensa que nós encontramos na sua biografia. Gênesis, no capítulo 30, no versículo 1, ela diz: dá-me filhos ou então eu quero morrer. Na verdade é um ultimato. Se eu não tiver filhos, ela está a falar com o marido e está a falar também com Deus. Eu não quero mais viver. O sonho da maternidade sobrepôs-se à fidelidade do relacionamento e, sobretudo, à soberania na confiança de Deus. Raquel demonstrou que cria em Deus de uma forma muito superficial. E o seu racional era: se Deus for realmente bom, então deveria dar-me filhos. Se Ele não cumprir a minha vontade, então eu prefiro morrer. Existem pessoas nesta vida que veem apenas uma solução para tudo. E sabem qual é a solução destas pessoas? É a sua própria solução.
é a sua própria visão. Não admitem mais nenhuma visão. E isto, de acordo com a Bíblia, pode ser idolatria e até egolatria. A idolatria é um culto a nós mesmos. Não estão dispostos a considerar outras possibilidades. E este é um ponto crucial para saber se estamos a lidar com uma natureza idolátrica ou não no nosso coração. Os sonhos mais profundos que nós temos estão a sobrepor-se ou a submeter-se a Deus? Isto é uma pergunta para refletirmos. Os sonhos mais profundos do nosso ser estão a sobrepor-se ou a submeter-se a Deus? Nós fomos criados para a adoração. Este foi o propósito. Mas o pecado corrompeu a nossa forma de adorar. E por isso nós vivemos constantemente à procura de deuses ou divindades paralelas, a quem podemos dedicar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa energia. E estes deuses fazem-nos olhar para Deus como uma divindade auxiliar, que só nos serve quando diz sim, quando é propício às nossas orações. E nós precisamos de soluções rápidas. Caso contrário, nós procuraremos outros meios para alcançar os nossos objetivos. No seu livro Ídolos do Coração, a autora Alice Fitzpatrick diz que se tu estás disposto ou disposta a pecar para obter aquilo que desejas, ou se pecas quando não consegues alcançar aquilo que queres, então o teu desejo tomou o lugar de Deus e tu estás a agir como um idólatra. Pensem agora no maior sonho, no maior objetivo da vossa vida, algo que ainda não foi realizado. Se Deus esta manhã te disser não, tu estás preparado para dizer amém? Volto a repetir. Pensem no maior sonho, no maior objetivo da vossa vida. Se Deus te disser não, tu estás preparado, estás preparada para dizer amém? Após algum tempo, diz a Bíblia que o Senhor concedeu a Raquel a bênção de ter um filho. E esse filho chamava-se José. Vejam a reação dela, porque Gênesis 31, 24 diz: Raquel, mostrando que ainda não estava satisfeita, diz ao Senhor que Ele me acrescente outro filho. A idolatria leva-nos à insatisfação. Nós deixamos de ser gratos e deixamos de apreciar tudo aquilo que Ele nos tem dado para dedicar toda a nossa atenção àquilo que Ele ainda nos deu, que não nos deu e que talvez nunca nos venha a dar. Esta atitude revela um coração que não está satisfeito em Cristo. Nós não aceitamos a suficiência de Cristo. Perceberam a importância de não termos outros deuses diante dele? Existe um hino dos Arautos do Rei que eu gosto e que os irmãos também devem apreciar, que nas estrofes do hino diz assim: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Qualquer coisa, qualquer pessoa que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas é um ídolo. Seja no casamento ou no namoro, na maternidade, a comida, o sucesso profissional, os estudos, uma vida saudável, os likes ou a aprovação que nós podemos ter das pessoas, a situação materialista ou financeira, até um cargo da igreja. Pode ser um ídolo. O autor Timothy Keller dizia: se o Deus que tu adoras não discorda de ti, é muito provável que tu estejas a adorar uma versão idealizada de ti mesmo. Eu vou voltar a citar aquilo que ele disse. Se o Deus que tu adoras não discorda de ti, é muito provável que tu estejas a adorar uma versão idealizada de ti mesmo. Esta é uma questão mal resolvida. Talvez nos tenhamos convencido que não há nada a aprender sobre idolatria. Eu próprio também fui criado num lar cristão adventista, sem imagens, sem práticas de idolatria, mas apesar de ter crescido numa nação maioritariamente católica,
eu quero vos dizer que eu sempre apreciei a arte sacra. Gosto muito de visitar museus, conventos, igrejas, e neste sentido aprecio a arte sacra. Quando visitava a aldeia do meu pai em Viseu, recordava-me, sobretudo em períodos de festas, ter visto romarias, pessoas carregadas com altares, levando imagens nesses altares portáteis, ou ter visto peregrinos em Fátima, devotos à Virgem. Mas o que é que um cristão adventista, que tem um legado e uma herança protestante, pode aprender sobre idolatria? Normalmente, quando lidamos com questões mal resolvidas da nossa espiritualidade, a nossa natureza humana procura esquivar-se do martelo do ourives divino. E normalmente defendemos com justificações, com racionalizações. A verdade é que a idolatria é uma questão mal resolvida, porque talvez esteja resolvida demais. A idolatria é uma questão mal resolvida para os cristãos, para os adventistas, porque talvez pareça estar resolvida demais. Trata-se de um pecado que nós não temos nas nossas listas. Nós admitimos frequentemente que temos que lidar com a mentira, com o orgulho, com a maldicência, com a luxúria, com a promiscuidade e tantos outros pecados que são evidentes. Mas a idolatria normalmente é considerada o pecado dos outros. Não tem nada a ver connosco. Mas se nós olharmos para a idolatria desde a perspectiva bíblica, nós vamos ver que ela é transversal à história do grande conflito. Como é que alguém considerou sequer a possibilidade de construir um bezerro de ouro diante da abertura do Mar Vermelho? Desde que Deus retirou Abraão do Ur dos Caldeus, os descendentes de Abraão lutaram, continuam a lutar e lutarão contra esta tendência até à volta de Jesus. Sempre que leio as narrativas dos milagres realizados por Deus, eu tenho dificuldade em conceber como é que a idolatria encontrou lugar no coração dos heróis da fé. A idolatria revelou-se como um vírus na história do remanescente. É silenciosa e vai matando a nossa espiritualidade aos bocadinhos, progressivamente, como um viciado que na fase da privação regressa ao consumo. Israel também voltava à idolatria. Talvez a resposta esteja claramente naquilo que compreendemos sobre a idolatria. Por isso surge a primeira questão: o que é um ídolo? A primeira figura, a primeira imagem que surge nas nossas mentes é de uma imagem de barro, de pedra ou de ferro, diante do qual a pessoa se inclina para obter os seus desejos ou para se penitenciar. Mas o que está por trás dessa prática é que, na verdade, constrói o verdadeiro âmago do problema. Os objetos são inanimados. Por isso, a idolatria define-se basicamente em 3 conceitos. São eles: o utilitarismo, o egocentrismo e a manipulação. Começamos pelo utilitarismo, ou uma relação de interesse. Vimos que o ídolo é um produto das mãos do ser humano e que é construído a partir dos nossos desejos e das nossas necessidades. Nas culturas antigas, os deuses nasciam a partir das necessidades imediatas dos grupos. Por exemplo, o deus da fertilidade surge no contexto da necessidade em que é necessário fazer uma colheita. O deus da chuva nas culturas indígenas e primitivas aparece num contexto onde a seca é predominante e é necessário a chuva com urgência. Ora, se os deuses são construídos a partir das necessidades e desejos, sem desejos não existe ídolos. O ídolo não é um fim em si mesmo, mas é um meio para chegar a um fim. Por isso o ídolo não é adorado ou venerado como intermediário por aquilo que representa, mas sobretudo por aquilo que nos pode dar. O Deus do idólatra é um trampolim para alcançar desejos pessoais. Sendo assim, os ídolos nascem lá onde não existem desejos santificados.
Se os nossos desejos, as nossas necessidades não forem santificadas, lá podem nascer ídolos. Os maiores postes ídolos não são altares fixos, não são imagens. Na verdade, é o próprio coração humano. É aqui onde nós erguemos os nossos ídolos. Onde existir um desejo para ser realizado, em potencial existirá um Deus para ser adorado. Por isso a idolatria não é um pecado exclusivo àqueles que se prostram diante das imagens. Faz parte de todos aqueles que levam consigo uma natureza corrompida. E esta é transversal a todos os seres humanos. Por isso a relação entre o desejo e o ídolo é dinâmica. De acordo com o desejo, o ídolo vai sofrendo transformações, mutações. Quando o desejo é dinheiro, o ídolo passa a ser o trabalho. Mas quando o desejo é luxo, o ídolo é o próprio dinheiro. Quando o desejo é prazer, o sexo pode se tornar um Deus. Mas quando o desejo é sentir-se amado, então o ídolo pode ser o próprio cônjuge, pode ser os próprios filhos, a própria família pode se tornar num ídolo. Quando o desejo é poder ou controle, o cargo político ou até a função na igreja pode se tornar um Deus. E o ídolo é sempre alimentado por um desejo não santificado. E para percebermos as nossas tendências idólatras, precisamos de reconhecer também os nossos maiores desejos não santificados. Que desejos evidenciam o melhor ou o pior de nós? Quando identificamos estes meios, nós vamos também diagnosticar os deuses. Segundo lugar, falamos no egocentrismo. A idolatria é egocêntrica. Quem está no centro da espiritualidade não é o ídolo, não é a imagem, é o ser humano. Somos nós que ali estamos. E enquanto alimentamos o nosso ídolo, nós estamos a trabalhar em prol de nós mesmos. De facto, os ídolos são representações da tendência humana de autoexaltação. Se tivermos a coragem de olhar objetivamente para as imagens de escultura que existem no nosso coração, na verdade nós vamos ver fotos ampliadas de nós mesmos. Enquanto não trabalharmos, santificarmos os nossos desejos, somos nós mesmos que estamos a ser adorados. A grande tentação humana é fazer do ser humano o seu próprio centro. E o pecado é a reivindicação orgulhosa da carne. Disfarçada nas mais diversas formas de devoção, nós encontramos o problema original do Éden. Nós hoje gostamos muito de ser autónomos. A palavra grega para lei é nomos. Lei é nomos. Auto é a primeira pessoa, eu. Por isso é que as pessoas querem ser autónomos, querem ser a sua própria lei. Autonomos. E que, na verdade, é o mesmo discurso da serpente a Eva. Vamos ser iguais a Deus. E quando nós somos iguais a Deus, nós somos o nosso próprio Deus. Nós não precisamos da ligação com o transcendente. Terceira dimensão, a idolatria é manipuladora. As imagens de escultura são representações visíveis do mundo invisível que não conseguimos tocar. Aquilo que é intangível, a princípio pode ser uma tentativa de trazer para a nossa realidade aquilo que está distante, aquilo que não conseguimos tocar, aquilo que não conseguimos apalpar. Colocar uma forma e uma face naquilo que se sente que está distante é a nossa tentação. Mas a estrutura desta forma de pensar é extremamente perigosa. Uma vez que o invisível esteja aprisionado numa forma, ele pode ser facilmente manipulado. Ele pode ser venerado, mas ao mesmo tempo descartado com toda a facilidade. Porque quem está ao controle desta adoração não é Deus. Somos nós que controlamos a adoração. E se olharmos para este prisma, nós verificamos que quando o ser humano consegue olhar para o outro como objeto, é quando consegue manipulá-lo. Às vezes nós vemos homens que recorrem a serviços de prostituição
E fazem-no porque deixaram de olhar para estas mulheres, para estas pessoas, com dignidade humana. Olham-nos como objeto e por isso usam-nos e descartam-nos como objeto. E às vezes isto pode acontecer também na nossa experiência espiritual. O primeiro ponto, e é um grande erro, é dizer que nós não somos idólatras. Dizemos claramente, nós não somos idólatras, quando o nosso coração está cheio de altares. Nós nem imaginamos os altares e que nós consagramos, devotamos-nos a esses deuses. Segundo, dizer que não nos prostramos diante de ninguém, senão a Deus, é errado. Quando na verdade muitas vezes continuamos a venerar o nosso próprio reflexo, fazendo tudo para convergir no nosso umbigo. No entanto, o mais enganoso dos erros é servir ao Deus verdadeiro com um coração idólatra. Isto acontece. A tentação de fazer de Deus um mero Deus e a adoração mera idolatria. E nós fazemos isto de forma utilitária, egocêntrica e manipuladora. Quando? Quando a nossa relação com Deus consiste em usá-lo em prol dos nossos desejos não santificados. Segundo, quando aquilo que deveria ser o centro e o fim da nossa adoração é apenas um meio para alcançar os nossos desejos. E terceiro, quando nos damos ao direito de ignorá-lo, quando os preceitos e a vontade de Deus não coincidem com o nosso contexto de vida e vivemos numa religião menu. Sabem que a idolatria sem imagens é muito mais complexa do que a veneração de imagens. Já tínhamos pensado nisso? A idolatria sem imagens é ainda muito mais complexa que a veneração de imagens. Vamos só aguardar um pouquinho, para ver se alguém precisa de apoio. Há uma criança? Ok, obrigado. Quando a praticamos, nós tentamos reduzir Deus a uma função menor, que é a função apenas de nos satisfazer os nossos caprichos. E quando a felicidade é o desejo final, Deus torna-se um mero ídolo. Aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega. É apenas um trampolim para a realização dos desejos dos seus filhos. Ao invés de ser adorado, Deus passa a ser utilizado. E nada nem ninguém nos acusa de idolatria, porque continuamos a cantar os nossos hinos de adoração na igreja. Realizamos as nossas rotinas religiosas, mas o objetivo final não é a glória a Deus, mas é a nossa exaltação. Ora, se as motivações são centradas no homem, o Deus adorado ao sábado, na igreja, pode ser o próprio homem. Pode ser uma adoração humanista. Servimos a Deus com um coração idólatra quando tentamos procurar em Deus a visualização de nós próprios, ou seja, um superego. Levantamos as mãos aos céus quando é conveniente, ignoramos a sabedoria de Deus que nos sonda e conhece e queremos manipular a sua palavra para o nosso bem-estar. Deus é um ídolo quando se torna um passaporte para o céu ou um passaporte para evitarmos a morte ou o inferno em algumas denominações. Deus é um ídolo quando se torna meramente um pagador de contas e provedor de luxos. Quando ignoramos a sabedoria de Deus, que nos sonda e que nos conhece, nós transformamo-lo num ídolo. Ou então revoltamos-nos contra alguns acontecimentos que estão a acontecer e se ele não fizer alguma coisa para que eu me sinta bem, como a mulher de Jacó, Raquel, queremos morrer. Quando Deus se torna um ídolo, ele fica impessoal. Estabelece uma relação fria, na qual Deus deixa de ser uma pessoa para tornar-se uma energia, ou um poder, ou uma coisa indefinida. E é justamente por ser indefinível que nós podemos utilizá-lo. E Deus acaba por assumir a forma de um objeto.
Por isso, quando nós ignoramos a revelação de Deus como pessoa, o homem passa a utilizá-lo como qualquer outra divindade. Quando Deus se torna um ídolo, ele passa a ser apenas mais uma parte da nossa vida. Nos dias atuais, os homens ignoram a necessidade da espiritualidade, mas procuram uma certa dose de espiritualidade. A religiosidade é a espiritualidade sem compromisso. Nestes casos, não passa de mais uma outra faceta das nossas vidas. Da mesma forma que vamos ao ginásio, que vamos às compras, que vamos ao centro comercial, alguns outros possam ir ao cinema, que vão a uma pastelaria, vão viajar, têm também uma interação com o espiritual, com o religioso. Deus é mais uma das nossas interações. Neste sentido, o papel de Deus é reduzido a um mero preenchimento ocasional, ou, como dizia um autor, de consumismo espiritual. Muitas vezes vimos à igreja apenas para consumir e não para adorar ou para participar na missão. O grande perigo desta abordagem é que ela isenta o crente do caminho da santificação e até da reflexão. Abrigados por este confortável esquema religioso, todos parecemos estar em paz com a nossa consciência, em paz com Deus. E não existe nenhuma acusação na nossa consciência que nos faça refletir este tema de outra maneira. Porque afinal nós dizemos que não adoramos imagens, que não temos problemas com a idolatria. Numa espiritualidade sadia, o crente procura a santidade, mas nunca perde de vista as suas fragilidades, os seus pecados. A santidade de Deus e o contacto com a mesma trazem à luz os ambientes escuros do nosso coração. Nós temos altares idólatras ou idolátricos no nosso coração. Estão lá escondidos. E nós às vezes ainda não sabemos que estão lá. Por isso é que é importante o Espírito de Deus visitar a nossa vida. A religiosidade abafa essa manifestação de luz, amortece os nossos sentidos espirituais como se fosse uma anestesia e afasta-nos de Deus quando às vezes pensamos que estamos próximos dele. Pensamos, mas podemos não estar. Sob esta perspectiva, se o cristianismo não providenciar respostas rápidas, pode-se tornar um sistema inadequado para o nosso modus vivendi. À medida que este processo desenvolve, as posições vão se invertendo. O homem está-se a tornar um Deus na nossa cultura humanista. E o Deus do céu está-se a transformar um mero ídolo. Esta é a realidade da nossa sociedade. A verdade é que Deus não procura idólatras. Ele procura adoradores. Mas a adoração verdadeira pressupõe submissão e renúncia na gestão do tempo, nas nossas prioridades, na nossa dieta alimentar, no nosso vestuário. E se eu não estou disposto a submeter-me nestas áreas, então pode ser que eu seja um idólatra. Eu mais facilmente vou satisfazer aos outros ídolos do que ao Deus do céu, ao Deus vivo. Se a nossa postura idólatra é constituída a partir dos nossos desejos não santificados ou gostos não santificados, a única maneira de deixar de ser idólatra é desejar conhecer a Deus, submeter-me à sua vontade, não apenas numa área, mas em todas as áreas. Creio que a verdadeira adoração é encontrar em Deus um lugar de prazer, um relacionamento total, completo, de íntima comunhão. No entanto, é necessário uma honesta avaliação. Como disse no início, há uma enorme batalha a decorrer neste momento. Ela está a desenrolar-se na nossa mente e procura anestesiar-nos em relação à idolatria. Mas se nos colocarmos diante de Deus, permitindo que Ele nos sonde, a nossa postura idólatra vai evidenciar-se através de pequeninas coisas que nós até achávamos que não tinham mal nenhum. Mas a verdade é que têm todo o mal. Mas que mostram a nossa reivindicação orgulhosa da carne. Quando a imagem de Dagon foi colocada diante da Arca da Aliança, o ídolo pagão caiu em terra totalmente desmembrado. É preciso um compromisso diário com Deus
para derrubar a idolatria que pode existir na nossa vida. Estamos a chegar ao fim. Sim, a idolatria é um pecado dos adventistas do sétimo dia. É duro de ouvir, mas é um pecado nosso. E como todo o pecado, precisamos de confessá-lo, precisamos de metanoia, de arrependimento, de mudança de direção para sermos limpos. O primeiro mandamento continua a tratar o nosso problema atual. É a nossa tendência para estabelecer ídolos no nosso coração. Voltamos à história que falávamos no início. O roubo dos ídolos de Raquel. Eu vou abrir um parênteses. Raquel, a esposa de um patriarca, roubou, que é quebrar um mandamento, e tinha ídolos. Incrível. Jacó foi enganado pelo sogro Labão, resolveu mudar de ar e fugiu. Saiu com a mulher, com os filhos, com os servos. Raquel roubou os ídolos da casa do pai. E a Bíblia até diz, em Gênesis 31, 34 a 35, foram apanhados pelo pai Labão. E ela teve aqui uma grande criatividade. Escondeu os ídolos no camelo onde ia sentada e depois ainda mentiu ao pai. Disse que estava com menstruação e que por isso não podia sair do camelo para devolver os ídolos. Pelo menos 4 mandamentos ela já não correspondeu. Não é possível amar a Deus sem antes derrubar os nossos ídolos. Assim como não é possível adorar a Deus sem deixar de ser idólatra. Só que a história não terminou por aqui. É verdade que a nossa amiga Raquel queria, estes ídolos chamavam-se terafins, ou deuses domésticos, e a literatura da época, os tablets de Nuzi, tablets de argila de barro, indicam que era uma forma de guardar a herança da família. Labão não tinha filhos varões, até aquele momento. E então a nossa amiga Raquel, era também materialista, tinha um coração materialista. Ela queria ser a herdeira da família. Coração tremendo. E foi neste momento que finalmente Jacó, um pouquinho mais tarde, desafiou todos a retirarem os ídolos do seu acampamento. E a Bíblia diz que todos entregaram os ídolos, todos, inclusive a Raquel. E foi neste momento que ela finalmente livrou-se do peso da idolatria. Ou seja, durante quase toda a vida, Raquel viveu com um coração idólatra. E finalmente, Jacó escondeu-os lá debaixo de um carvalho em Siquém. E esta história mostra-nos que se até uma mulher de um patriarca teve problemas com um coração idólatra, quanto mais nós. E Raquel conhecia a Deus. Raquel falava com Deus. Raquel assistiu a teofanias, manifestações miraculosas da parte de Deus. Mas ela tinha um problema. Tinha um coração idólatra. Tinha um coração dividido. Como a história que nós contamos hoje às crianças. Aquela águia não sabia se era águia ou galinha. E nós às vezes temos uma natureza dividida. A senhora que eu vos falei há pouquinho, Alice, sobre Raquel, defende que ela precisava de um Deus que pudesse manipular e controlar. Ela queria um Deus que lhe desse tudo aquilo que ela precisava. Ela até queria um Deus que a deixasse roubar. Incrível. Ela queria um Deus que a deixasse ser materialista. Um Deus que pudesse pôr na algibeira, na carteira e que viajasse com ela de camelo. Às vezes falamos de algumas pessoas que têm um amuleto lá no carro para proteger das viagens. Mas a Raquel também andava com um amuleto lá no camelo. E nós às vezes também temos alguns elementos supersticiosos na nossa vida. Imaginem o peso que ela se propôs carregar durante a viagem. A idolatria pesa, porque no final o seu objetivo é escravizar-nos. Por isso, meus queridos irmãos, o meu desejo esta manhã e para cada um de vós é que tenhamos a coragem de enterrar os nossos ídolos. Que abandonemos tudo o que está a ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. Filho meu, dá-me hoje o teu coração. Troquemos a insegurança dos ídolos pela segurança do cuidado de Deus. Troquemos a manipulação
pela submissão à vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Troquemos os ultimatos, como fez Raquel. Raquel disse: Senhor, se tu não fizeres a minha vontade, eu quero morrer. Não. Porque nós acreditamos que Deus vai suprir as nossas necessidades. Pode não ser da forma que nós queremos, mas vai ser da forma que vai ser melhor para nós. Troquemos que o Senhor me acrescente mais um. Assim disse Raquel quando deu à luz o primeiro filho, José. Não estava satisfeita, era uma mulher insaciável, queria sempre mais. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. E se nós consagrarmos a nossa vida a Deus desta maneira, os ídolos, os altares que temos no nosso coração, eles vão cair um por um, como Dagon diante da arca. E se tivermos a santa ousadia de o fazer, Deus vai se associar a nós e nós vamos participar da natureza de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe neste caminho, neste percurso rumo à eternidade. Amém.